Bom dia, meus irmãos. É uma grande alegria para nós estar aqui mais um domingo estudando a palavra do Senhor, nossa EBD Online. Estamos aqui no estúdio da Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns e aí nós saudamos os irmãos que nos acompanham pela internet com a graça e a paz do Senhor. Estamos na nossa quinta aula do segundo módulo da nossa Escola Bíblica Dominical. Situando nossos irmãos, esse ano nós estamos estudando sobre a Trindade. E nesse segundo trimestre, especificamente sobre a pessoa de Deus Pai. No primeiro trimestre nós vimos a pessoa do Espírito Santo, no segundo trimestre a pessoa do Pai, e no segundo semestre inteiro vamos estudar sobre a pessoa e obra do Filho. Situando os irmãos, na nossa última aula, nós vimos sobre Deus Pai como Criador. Nós vimos que Deus criou todas as coisas do nada, a partir da sua palavra, criou todas as coisas em 7 dias, e em 6 dias, perdão, e ao sétimo ele descansa. E nós vimos que a criação, o relato de Gênesis, da criação de Gênesis, ele é um relato histórico, ele é um relato, não é poesia, não é linguagem mitológica, mas ele é um relato histórico que foi escrito para combater uma visão de mundo que o povo de Israel tinha adquirido, né, durante o seu tempo no Egito. O tempo que ele passou no Egito, ele foi contaminado com o politeísmo egípcio, onde ali você tinha muito presente diversas divindades e uma visão de mundo diferente. Então Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz inicialmente o relato de Gênesis para apresentar o Deus Criador e para combater essa visão de mundo pagã que o povo de Israel tinha adquirido. Mas o mesmo Deus que cria, como nós vimos na última aula, ele é o Deus que sustenta, e isso nós vamos ver na aula de hoje. Nossa aula será temática, nós vamos ver vários textos, vamos estudar algumas passagens distintas da Escritura, mas eu queria começar com um versículo para a nossa contextualização e meditação, que diz o seguinte: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos ter um breve momento de oração. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Tu és aquele que não somente criaste todas as coisas com grande sabedoria e poder, mas também o Senhor sustenta todas as coisas por meio da Sua divina providência. Que o Senhor nos ajude a compreender essa doutrina, Pai, e ter os nossos corações aquecidos e confortados, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo e sabendo que nada foge ao Teu controle, Pai. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós tratamos sobre Deus sustentar todas as coisas, como nós lemos nesse texto, né, que esse texto se referindo a Cristo e a sua suficiência, como aquele que é o resplendor da glória do Pai e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, nós entendemos que Deus sustenta todas as coisas por meio da sua providência. Ele age na sua providência, tanto de maneiras ordinárias quanto extraordinárias. Nós vamos ver isso ao longo da nossa aula. Mas eu queria começar, e achei muito oportuno que a gente trabalhasse com essa definição de providência de Deus que está no Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg, assim como a Confissão de Fé de Westminster, é um dos documentos de fé importantes da fé reformada, sendo o Catecismo de Heidelberg muito importante para a reforma alemã. E aí, na pergunta 27, é feito o seguinte questionamento: o que é a providência de Deus? E a resposta é a força toda poderosa e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas por sua mão paternal. Então, meus irmãos, primeira coisa que eu queria trazer para os irmãos: nós que cremos em Deus, nós não consideramos o acaso. O acaso, ele traz uma ideia de aleatoriedade, de instabilidade, mas nós cremos em um Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas e governa e conduz todas as coisas de acordo com o seu plano
e de acordo com a sua, e direciona todas as coisas de acordo com a sua providência. Provérbios vai dizer o seguinte, que a sorte se lança ao acaso, mas o Senhor procede toda a decisão. Se a ideia de acaso não nos cabe como cristãos, mas nós cremos em um Deus que age por meio da sua providência, certo? E a definição do Catecismo de Heidelberg é bem clara. É uma força que, como Deus, que Deus conduz todas as coisas, tanto coisas ordinárias da criação, como chuva, seca, anos frutíferos e infrutíferos, como a nossa própria vida. A nossa vida está debaixo da providência divina. Deus está cuidando disso, de tudo isso. E ainda no Catecismo de Heidelberg, a pergunta 28, ela vai dizer o seguinte, que resume bem e faz uma conexão boa com nossas duas últimas aulas. A pergunta é, para que serve saber da criação e da providência de Deus? E a resposta, para que tenhamos paciência em toda a adversidade e que mostremos gratidão em toda a prosperidade, e para que, quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma pode nos separar do amor dele, porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que sem a vontade dele não podem agir e nem se mover. Meus irmãos, que resposta encorajadora para nossas almas. Veja só, por que é importante estudar e entender um pouco dessa doutrina da providência divina? Para que tenhamos paciência em toda a adversidade. Meu irmão, saiba que na situação mais adversa que você enfrente, nada foge do controle do nosso Deus soberano e amoroso. E que nada, absolutamente nada, conforme é dito em Romanos, poderá nos separar do amor dele. E além disso, descansemos na sua providência. É essa a principal lição que nós podemos aprender dessa doutrina, que nós podemos descansar tranquilos, sabendo que nós não estamos sujeitos ao acaso, mas estamos debaixo da mão amorosa e providente de Deus. Então, dada essa introdução, saibamos, meus irmãos, que nosso Deus governa todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. E aí Isaías, ele vai nos dar uma definição clara de como é que Deus sustenta essas coisas. Ele vai dizer o seguinte, a partir dos 46, versos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer e que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá para sempre. Farei toda a minha vontade. Então, observemos o texto do profeta Isaías. E primeiro ele define Deus como um Deus totalmente outro, né? Eu sou Deus e não há outro. Ele é totalmente distinto da sua criação. Ele é totalmente diferente de tudo o que nós podemos imaginar, que nossa mente possa tentar compreender. E aí ele vai dizer o seguinte, esse Deus, ele não somente ele é outro, ele é eterno, ele é imutável, já falamos sobre isso em outras aulas, mas ele habita a eternidade, como Isaías fala em outro capítulo, no 57. Aqui ele vai dizer o seguinte, que ele, desde o princípio, ele anuncia o que há de acontecer, que desde a antiguidade as coisas sucederam. Deus, ele não habita como nós habitamos no tempo. Deus, ele sabe o que vai acontecer bem antes. Ele nunca é pego de surpresa. Deus, ele governa todas as coisas. Meus irmãos, compreendamos isso. Nós somos limitados, Deus não. Deus, ele habita a eternidade. Deus, ele não está limitado como nós estamos limitados ao tempo e espaço. E a vontade dele sempre vai permanecer. Mesmo que nós não entendamos, mesmo que às vezes nós não ficamos questionando aquela situação, mas descansemos, que ele sabe muito melhor do que nós. E aí, quando nós vamos tratar, em termos teológicos, da doutrina da providência de Deus, essa doutrina ela é composta por 3 elementos. O primeiro, que é preservação, a concorrência, ou concordância, ou cooperação, depende muito do teólogo, ele vai utilizar esses 3 termos, mas para se referir à mesma coisa. E o governo. Quando nós tratamos do primeiro termo que define essa doutrina, a preservação, ela pode ser definida como a ação de Deus em manter a existência de sua criação. Deus, por meio da sua providência, ele preserva, ele sustenta, ele mantém a sua criação.
o Neemias, né, que foi um líder de Israel durante o pós-exílio, ele vai orar ao Senhor e olha a sua oração, ele traz bem esse elemento. Ele vai dizer o seguinte: só tu és Senhor, tu fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. Tu os preserva a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Neemias vai trazer esse termo: tu preservas a todos com vida. Ele preserva toda a criação. Meus irmãos que nos acompanham pela internet, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo pela transmissão, vejam só como é importante essa doutrina. Ela vai trazer que Deus preserva, Ele mantém tudo com vida. Ele sustenta-nos com luz solar. A Terra ela é posicionada de maneira que a incidência da luz solar ela mantém o planeta aquecido. Se nós estivéssemos mais próximo do Sol, a vida não seria possível. E se nós estivéssemos distante do Sol, também não. Deus mantém chuvas, Deus a seu tempo. Deus mantém todas as condições favoráveis para que a sua criação seja preservada. Então, meus irmãos que nos acompanham aqui presente no estúdio, é fundamental que nós sejamos gratos por esse Deus preservador que nós temos. E para aqueles que estão nos acompanhando pela internet, fiquem à vontade para fazer questionamentos, podem interagir pelo chat, que a sua pergunta será feita aqui para nós, na nossa aula, e respondida na medida do possível. Continuando, falando sobre essa questão de preservação, Deus, por sua providência, Ele cuida da sua criação, até mesmo daqueles que nós achamos que são seres tão simples. Olha só o que Jesus ele fala a respeito das aves do céu. Ele diz: observar as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai as sustenta. Porventura, não valem muito mais do que as aves? Olha só, meus irmãos, Deus, na sua providência, sustenta aqueles pequenos pardais que nós encontramos no nosso dia a dia. Eles não constroem celeiros, eles não ajuntam, mas Deus provê o seu alimento. E Deus se importa com as mínimas criaturas. Isso é muito importante para nós. Jesus ele vai trazer aqui em Mateus 6 um comparativo do menor para o maior. Ele vai dizer o seguinte: olhe para as aves do céu. Se Deus cuida desses seres tão pequenos, quanto mais Ele não cuidará de vocês. Depois ele vai trazer um outro paralelo, e ele vai dizer o seguinte: a vida não é maior do que o alimento? Então ele vai dizer assim: se Deus te deu a vida, que é muito maior e mais importante do que o alimento, com certeza Ele vai suprir o alimento. Então Deus, Ele supre, Ele preserva a sua criação, desde as pequenas criaturas, como os pardais, as aves do céu, até nós. E na sua providência, nada escapa. Nada escapa. Às vezes nós pensamos, erradamente, que algumas coisas Deus não se importa. São coisas tão simples, tão pequenas, que Deus não deve se importar com outras coisas maiores. São coisas, isso aqui Deus nem se envolve. É engano nosso. Olha só o que Mateus 10, 29 diz o seguinte: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Na sua providência, Deus cuida de todos os detalhes. Até um passarinho cair em terra, Deus tem um controle. Então, meus irmãos, descansemos nessa providência divina que, nesse primeiro aspecto, ela preserva toda a criação, né? Desde... Pode falar, minha irmã. Nos escritos anteriores, você falou que tem 3... Posso voltar. 3 aspectos. 3 aspectos. Preservação, concorrência e governo. Você vai falar cada um desses? Uhum. Vai? Vou chegar lá. Então, nesse primeiro aspecto da preservação, é essa ideia, meus irmãos, que Deus preserva, Deus cuida da sua criação, provendo tudo o que é necessário para que ela se mantenha e se mantenha desde os menores seres até nós, seres humanos, né? Deus está cuidando de tudo, podemos descansar nele, né? Deus cuida de todos esses aspectos. Quando nós falamos agora da concorrência ou concordância, né? Depender do teólogo que a gente for estudar, e esse é um aspecto bem interessante, que a gente vai gastar mais tempo, ela pode ser definida como a cooperação do poder divino com todos os poderes subordinados, em harmonia com as leis pré-estabelecidas da sua operação,
fazendo-nos agir e agir precisamente como agem. Olha só, meus irmãos, talvez a definição fique um pouco vaga, mas vamos lá. Deus, ele age através de causas secundárias. Por exemplo, na sua providência, nós vamos ver alguns exemplos, ele usa pessoas, ele usa situações para atingir um determinado objetivo dentro dos seus planos. Entenderam, meus irmãos? A gente vai vendo, exemplificando, fica melhor. Deus, ele é a causa primária, mas ele age através de causas secundárias. É o que nós vamos ver o seguinte, a concorrência é o modo pelo qual Deus exerce a sua providência no mundo, sustentando com seu poder as operações de todas as causas secundárias. Eu vou trazer 3 exemplos que vai deixar isso claro para a gente. O primeiro exemplo é bem conhecido de todos nós, a história de José, o filho de Jacó, né? É o 11º filho de Jacó. José, ele vai trazer, meus irmãos, a história de José, ela vai nos trazer várias lições, né? Todos nós conhecemos ele, que era o filho preferido de Jacó, e que em um dado momento da sua vida, seus irmãos conspiram contra ele para o matar, né? Eles tinham um ciúme, provavelmente ali no ambiente da casa de Jacó era notório que havia uma predileção para José, e aqueles irmãos dele, eles não aceitavam aquilo. E aí em Gênesis 37, 18 diz o seguinte, de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Quem conspirou? Seus irmãos. E no texto, não vamos ler, porque nós não temos tempo, eram todos, menos Rúben, né? O irmão mais velho, ele não estava nesse momento. Quando Rúben chega, ele vai aconselhar os irmãos que não matasse o seu irmão, mas que vendesse, né, como escravo. Havia uma caravana de midianitas passando e eles vendem José como escravo. José, ele vai para o Egito, ele é vendido para a casa do comandante da guarda, chamado Potifar, e ali Deus estava com ele. Deus começou a abençoar o egípcio e o fazia próspero, né, o seu senhor. E o que aconteceu? Em um dado momento, José, a esposa do seu senhor, a esposa de Potifar, ela assedia José, e José não cai na sua tentação, e ela mente, né, engana o seu marido, e José é preso, ele é lançado na prisão. Ali na prisão, José está com outros presos, mas Deus estava com ele e abençoa José de tal modo que ele começa a cuidar de toda aquela prisão, né? O chefe da prisão tem total confiança nele. E ali tem 2 pessoas, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, que trabalhavam para Faraó, mas em dadas situações eles foram presos. Ambos têm sonhos, esses sonhos são interpretados por José, e José continua ali na prisão. E um dos sonhos, o sonho do copeiro, o resultado é que ele é readmitido ao seu cargo, ele volta a trabalhar diante de Faraó. Já o padeiro-chefe não é admitido, ele é executado. E José pede para que o copeiro-chefe, quando estivesse diante de Faraó, se lembrasse dele. O que acontece é que o copeiro não se lembra de José. Até um dado dia, onde Faraó tem um sonho. E aquilo perturba o grande rei do Egito. Mas aí o copeiro lembra, tem um homem lá na prisão que ele interpretou meu sonho. Então, manda chamar. José interpreta o sonho de Faraó quer dizer que ele tem 7 anos de abundância e terá 7 anos de escassez, grande fome sobre a terra. E aí José aconselha Faraó que coloque uma pessoa ajuizada à frente dessa administração, economize grãos, né, armazene e tudo. E o Faraó diz, olha, quem é mais ajuizado do que você? E aquele homem que estava preso, agora ele é levado ao governador do Egito. Ele é segundo na hierarquia, né, do Egito. E aí, esse tempo de fome chega, e agora seus irmãos vão parar lá no Egito. E eles encontram José, né? E olha só o que José fala para esses homens. Tem muitas lições na história de José, mas eu queria focar na providência divina. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Quem conspirou com ele, contra José? Seus irmãos. Quem levou para o Egito? Os midianitas. Agora, olha José entende a providência divina. Ele vai dizer que Deus me enviou diante de vós.
Então Deus é a causa primária. Deus, os planos de Deus, ele usa pessoas como causas secundárias para que esses planos se executem, se concretizem. E aqui os irmãos de José, com mesmo com seu mau intento com eles foram usados, de certa forma, para enviar José até o Egito. E ali Deus me enviou adiante de vós. E olha só o que Gênesis 50, 20 vai dizer o seguinte, José falando para os irmãos, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus tinha um plano, meus irmãos. Quando nós entendemos toda a história da redenção, nós vamos perceber que Deus e os seus planos nunca serão frustrados. Deus promete a Abraão que em seu descendente seriam benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. O seu descendente de Abraão é Cristo. Mas se a descendência de Abraão em Jacó, ela perecesse pela fome, como o Cristo viria? Então Deus, na sua soberania, na sua providência, ele usa aquela situação caótica, familiar de Jacó, para enviar José para o Egito, para no Egito, Deus preparar um lugar que houvesse alimento para acolher a família de Jacó, da qual viria o Cristo. Então, meus irmãos, entenda isso. Deus, às vezes a providência de Deus para nós, ela é, como diz Hernando Dias Lopes, uma providência carrancuda, né? Às vezes nós passamos por dificuldades, como José passou. Não foi fácil. Tudo que ele passou, o que ele passou com seus irmãos, o tempo que ele passa na prisão, mas aí a mão de Deus estava por trás o tempo inteiro. E Deus estava com ele. O texto de Gênesis várias vezes fala, e Deus estava com ele, e Deus estava com ele. E aí, meus irmãos, vejam a providência agindo. Os irmãos José, os midianitas, Faraó, todos eram causas secundárias agindo para que o plano de Deus se conclua. Os irmãos conseguiram entender esse conceito? E tem outro exemplo, olha só esse exemplo aqui. Jó, capítulo 1. Vejam só, meus irmãos. O livro de Jó, ele é fantástico, porque Jó vai trazer o seguinte, a história de um homem reto, íntegro, temente a Deus, mas que ele passa por muitas dificuldades, para no final, ele entender uma lição tão importante, ele conhecer realmente a Deus. E aí, o que é que acontece na vida de Jó? Né? O livro de Jó começa o seguinte, começa com Deus descrevendo esse homem, né? Um homem reto, íntegro, temente a Deus. E Deus recebe uma visita que nós não gostaríamos de receber nunca, né? Mas Satanás vai lá, rodeia a terra e aparece lá para Deus e começa a dialogar. E Deus vai dizer o seguinte, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observasse o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal. Satanás vai dizer, claro que ele teme a você. Você cercou Jó por todos os lados, você abençoa, Jó é próspero, Jó tem saúde, Jó tem tudo. E aí Deus vai dizer o seguinte, olha, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em seu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí Satanás começa tocando nos bens de Jó. Aí depois ele vai tocar na saúde, ele vai levar os filhos e depois na saúde. Mas eu queria tocar só nesse ponto dos bens. Olha só o seguinte, é o verso 17 agora. Falava este ainda quando veio o outro e disse, dividiram os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e o levaram e o mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Jó tem rebanhos de camelos, de gados, e os caldeus vão lá, roubam os rebanhos de Jó e matam os servos. Só sobra algum para trazer a notícia. Veja só, Deus queria, no seu propósito, ensinar a Jó lições preciosas. Satanás queria que Jó, provar que Jó só servia a Deus porque Deus dava as coisas para Jó, porque Deus cuidava de Jó. E aí Deus vai usar aquela situação. Deus e Satanás conversaram. Os caldeus não sabiam disso. Mas os caldeus foram, de certa forma, usados para que Jó perdesse os seus bens. Jó perde os bens. Depois a situação de Jó perde os filhos. Então, são causas secundárias que estão sendo utilizadas para que no final
o plano de Deus se concretize. Para que chegar em Jó 42, Jó vai dizer o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele vai reconhecer que Deus controla tudo. Então, ainda que essa situação fosse muito pesada para Jó, Deus, na sua providência, ele usa situações. Ele usou os caldeus, ele usou a enfermidade. Para quê? Para ensinar essa lição para Jó. Então, assim, nem sempre a providência ela vai ser suave, né? Às vezes nós passamos por dificuldades envolvidas nisso. E aqui o terceiro exemplo que eu falei para os irmãos que ia trazer é o maior de todos. O exemplo do Senhor Jesus. Atos 4, 26 a 28, os apóstolos estão pregando e vão dizer o seguinte: estão orando, e eles lembram do Salmo 2. Ele vai dizer o seguinte: levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ungido se referindo a Cristo. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, nos planos de Deus, a crucificação, o sacrifício de Cristo em nosso favor tinha que ser realizado. E houve pessoas, causas secundárias, que aqui ele nomeia: Herodes, Pôncio Pilatos, gentio e gente de Israel. Então, essa ideia de concordância é que pessoas elas vão estar agindo, né, para um propósito maior, que é esse propósito do cumprimento da providência divina. Lloyd Jones, o grande teólogo galês, ele e pastor, ele vai dizer o seguinte, que isso para nós é fundamental para que entendamos. O mesmo decreto de Deus que ordena a lei moral, que proíbe e pune o pecado, também permite a sua ocorrência. Limita-o, porém, e determina o canal específico ao qual ele será restringido, bem como a finalidade exata para o que ele será dirigido, e controla suas consequências para o bem. Aqui, olha, por exemplo, vamos pegar a história dos irmãos José. Deus condena a conspiração? Desejar o mal? Com certeza. E depois aqueles irmãos deles vão sofrer algumas situações. Ele proíbe, ele pune o pecado, mas ele permite a sua ocorrência e ele faz com que aquele pecado, de certa forma, vá atingir uma finalidade. Que foi o caso dos irmãos de José. No final, aqui Lloyd Jones vai dizer que ele controla as suas consequências para o bem. Na vida do cristão, meus irmãos, nada acontece por acaso. Paulo ele vai dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um texto bem conhecido de todos nós. E olha só, sabemos que todas as coisas. Quando nós falamos em todas as coisas, você está incluindo coisas boas e coisas ruins. Essas coisas boas e ruins, elas vão cooperar para o bem, para o nosso bem. Mas qual é o bem a que Paulo se refere? Será que o bem é a nossa prosperidade material? Será que o bem são nossas conquistas, nossas coisas nesse mundo, nessa terra? Paulo vai continuar, ele vai explicar. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, todas as coisas, elas vão cooperar para o bem. Qual é o bem? É para que eu e você, meu irmão e minha irmã, nós sejamos conformados à imagem de Cristo. Nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. E às vezes Deus vai usar situações difíceis na nossa vida para levar-nos a esse propósito, de sermos conformados à imagem de Cristo. E ele vai dizer o seguinte, olha o final: e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, esse também glorificou. Paulo ele vai resumir brevemente várias etapas da salvação: a predestinação, a eleição, né, o chamamento, também a justificação e a glorificação. Para Deus, o mais importante não é o aqui e o agora, mas é que esse plano de salvação seja consumado em nossa vida. Para cada um de nós seja conformado mais e mais à imagem de Cristo. Então, na sua providência, Deus vai usar situações para que esse propósito seja atingido. E agora, meus irmãos, o terceiro ponto, né, nós vimos primeiro a preservação, a concorrência, não concordância, e agora
O governo. Olha só, o governo ele é a ação contínua e soberana de Deus, através do qual ele dirige todos os acontecimentos para um fim proposto por ele mesmo. Aqui você vai entender assim que é Deus agindo de uma maneira mais ampla. Veja só. No governo temos a forma clara, a ideia de providência, já que a preservação como essa existe dentro desse propósito definido por Deus. Aqui nós precisamos entender, por exemplo, o principal propósito, o enredo da salvação. Deus ele faz com que tudo convirja para que esse propósito se cumpra. Eu trouxe esse exemplo aqui, 2 exemplos, na verdade, para ilustrar para nós essa ideia. O propósito de Deus com relação ao enredo da salvação, ao plano de salvação que ele tem, vai se cumprir. E para isso ele vai usar tanto a preservação quanto a concorrência. Daniel ele vai dizer o seguinte, versículos 20 e 21. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade, eternidade, porque dele a sabedoria e o poder. Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então Deus, ele cuida do mínimo, como nós falamos, cuida das aves do céu, do lírio do campo, né? Ele cuida dos mínimos detalhes, mas ele é aquele que remove reis e estabelece reis. Ele cuida a nível máximo, porque quando você trabalha com ou remove e estabelece um rei ou uma liderança, você está lidando com o futuro a realidade de muita gente, né? E aqui eu trouxe um exemplo disso. Olha só. Eu queria depois que vocês lessem em casa, tantos irmãos aqui com os que não acompanham pela internet, em Isaías 45, de 1 a 13, ele vai trazer um exemplo muito claro disso, que é o rei Ciro. Deus vai usar Ciro, ele vai chamá-lo pelo nome, o texto bíblico é claro. Para quê? Para usar Ciro como aquele que iria libertar o seu povo do cativeiro babilônico e conduzi-los de volta a Jerusalém, certo? Só que 200 anos antes, muito antes da Pérsia ser um ator importante no cenário mundial, e antes mesmo de Ciro nascer, antes do exílio de Judá na Babilônia, o profeta Isaías previu que Ciro subiria ao poder, conquistaria e libertaria os exilados de Judá para retornar à sua terra natal. Então, olha só, 200 anos antes, Isaías profetiza, vai existir um rei chamado Ciro. Esse rei, ele vai ser usado por Deus. Deus chama Ciro de meu instrumento. Ciro foi um instrumento de Deus para libertar os exilados da Judéia e retornar, né, do seu exílio. Então, meus irmãos, vejam só o poder de Deus. 200 anos antes, Deus fez uma genealogia de reis para Ciro nascer, criou situações favoráveis para que ele se tornasse rei, fez com que o cenário, né, mundial, que Babilônia enfraquecesse o poder, para que ele, como um rei persa, do Império Medo-Persa, ele tivesse condições de invadir, tomar a Babilônia e libertar o povo de Israel. Então, Deus ele controla os eventos a nível mínimo e máximo. Nós não entendemos a ação de Deus, nós não entendemos o que se passa através da mente de Deus, porque Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Mas nós podemos descansar nele. Imagina só, 200 anos antes, a pessoa que estava lá presente, viu Isaías profetizar isso, provavelmente não entendeu nada. Não entendeu nada. Um Ciro, tal, que vem aí um rei. Não entendeu nada. Mas aí, isso se cumpriu categoricamente. Outro exemplo, olha só que interessante, meus irmãos. O profeta Miqueias, muito tempo antes de Cristo nascer, ele vai prever que o Messias ele ia nascer em Belém. Miqueias ele vai dizer o seguinte: e tu, Belém Efrata, pequeno demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Você lembra o que eu tinha comentado no começo? Que no enredo da salvação, Deus promete que o descendente de Abraão, na descendência de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Essa descendência é Cristo. Em Cristo todas as famílias da terra serão benditas. Deus ele cuidou ali de que houvesse provisão naquele tempo de fome no Egito. E Deus ele cuida para que a descendência, né, de Israel ela se mantenha
E ele vai cuidar agora não somente dessa manutenção, mas que as profecias se cumpram. Foi profetizado que esse Cristo é descendente de Davi. Davi ele é de Belém. Miqueias ele reforça a profecia que Belém seria a cidade, uma pequena cidade, né, pequena demais para figurar no grupo de milhares, uma cidade pequena. De lá sairia o rei. Mas José e Maria não moravam em Belém quando se casaram, né, ou quando estavam para se casar. O que Deus faz? Deus usa o rei ímpio, o imperador ímpio. Olha só o que Lucas vai dizer, Lucas capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, imperador romano, convocando toda a população do império a recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando o Quirino era o governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Simplesmente, meus irmãos, havia uma profecia que o Messias iria nascer de Belém, em Belém. Mas José e Maria estavam na Galileia. Então como é que esse casal ia sair, Maria grávida do Espírito Santo, como é que Maria ia sair, eles iam sair da Galileia para Belém? Deus simplesmente disse, não, vou pegar o governante aqui máximo, o imperador romano, e ele vai propor um decreto que todos devem se recensear. E aí eles vão e saem para esse recenseamento. E em Belém, o Messias nasce. Jesus nasce. Então, a providência divina, meus irmãos, ela está por trás de tudo. Deus ele pode mover o imperador romano, o homem que mandava na grande parte do mundo naquela época, para fazer o primeiro recenseamento. Nunca houve. E vão começar o recenseamento exatamente no tempo porque o Messias tinha que nascer. Interessante é que a gente começa a entender coisas no dia a dia nosso, né? Às vezes a gente questiona problemas, adversidade e tal, e às vezes a gente esquece de orar a Deus e pedindo que Deus fale ao nosso coração qual é o propósito dele diante disso. Né? Geralmente o ser humano tem a tendência de murmurar. Isso. E esquece de ver que Deus tem propósito em toda a situação da nossa vida. Nós não estamos ao acaso, né? Nós temos um Deus que tem um plano e que tem propósitos maravilhosos. Então, com relação a essa parte, tudo isso que nós falamos era a providência ordinária de Deus. Deus agindo através de pessoas, de situações, Deus coordenando tudo na criação, mas Deus também age extraordinariamente. E aqui nós temos um item que são os milagres. Os milagres eles estão dentro da providência divina. Quando nós falamos de milagre, nós temos que entender que ele é uma providência extraordinária. Deus ele vai agir dentro da sua criação, de acordo com as leis que ele estabeleceu, não anulando as leis da criação, mas elevando elas. Por exemplo, Deus ele controla a criação. Josué ele ora, ele está combatendo, né, lá na batalha, em virtude de que ele foi socorrer os gibeonitas, e Deus faz com que o sol pare. Né? Na verdade, não é o sol que para, é a terra que para, né, de girar. Mas para o observador que estava naquela batalha, o sol parou. Sim. Então, o que acontece? Deus ele pode, através da sua providência, ele agir através de milagres. Então, o que são milagres? Milagre é um gênero menos comum da atividade divina, pela qual Deus desperta a admiração e espanto das pessoas, dando testemunho de si mesmo. Deus ainda age, nós não podemos limitar Deus a uma caixinha de acordo com os nossos conceitos. Deus ele age da forma que ele quiser, ele é Deus. Mas se nós formos ver o relato bíblico, a gente vai ver isso de maneira mais intensa. E o que torna o milagre uma obra da providência extraordinária é que um milagre é o resultado de uma imediata ação sobrenatural de Deus. A diferença do milagre para a ação da providência ordinária é que, por exemplo, uma providência ordinária, Deus usa uma pessoa. No milagre, Deus vai lá e faz. É diferente. Essa é a grande diferença. Então, não mora para esse milagre, né? Deus vai lá e faz. Por exemplo, O que a gente não pode fazer. Deus vai lá e faz o que a gente não pode fazer. Por exemplo, Deus parou o sol, nesse exemplo de Josué. Homem nenhum faria isso. Deus ele vai, através de Jesus, né? Jesus, ele, no seu ministério terreno, Jesus
cura, Jesus ressuscita mortos, anda sobre o mar. Então, tudo isso são ações providenciais e extraordinárias. Aí, o teólogo Louis Berkhoff ele vai dizer o seguinte, que as leis da criação não são violadas, mas elas são superadas, num determinado ponto, por uma superior manifestação da vontade de Deus. Devemos considerar os milagres como eventos totalmente sobrenaturais ou extranaturais, sem serem antinaturais. Por exemplo, Deus tem as suas leis, ele é o único que tem direito de ir além delas. Por exemplo, você tem a lei da gravidade, a que nos mantém de pé. Então, Jesus ele vai andar sobre o mar. Ele está sobre as leis. Não é a gente não, a gente está debaixo delas. Deus está sobre, Deus controla todas as coisas. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ter 3 termos que a Bíblia utiliza a respeito de milagres. O primeiro são sinais, que significam algo que apontam e indicam uma coisa especial, outra coisa. Especialmente a atividade e o poder de Deus. A gente vai ver muitos sinais que eram feitos pelos apóstolos para validar a sua mensagem. Por exemplo, alguns sinais de curas, e por exemplo, Pedro, né? A sombra de Pedro quando passava, curava. Paulo, os itens de uso pessoal curavam. Então, alguns sinais eram feitos no sentido de validar a mensagem apostólica. Já tem prodígios, são eventos que deixam pessoas assombradas ou perplexas. Um exemplo desses prodígios, olha só, a cura do cego de nascença. Né? As pessoas, o relato bíblico diz que eles ficaram perplexos, porque do aleijado que vivia à frente do templo. Porque todo mundo sabia que ele era aleijado, conhecia ele ali e as multidões ficaram perplexas. E o milagre ou poder miraculoso é um ato que exibe grande poder, especialmente no que se refere à manifestação do poder divino. E aqui é interessante, meus irmãos. É fundamental que a gente entenda isso aqui. Jesus ele vai nos advertir que nos últimos dias viriam muitos falsos cristos, né, que enganariam a muitos. E provavelmente alguns... se você for olhar, por exemplo, na época de Moisés, você tinha os sacerdotes de Faraó que simulavam milagres. Que Moisés fazia algo, ele fazia. Chegou uma hora que eles não conseguiram mais. Os milagres presentes na Escritura, eles não são sem propósito. Não é para mostrar um poder, mas ele tem um propósito naquilo ali. Isso é o que difere um milagre revelado na Escritura, um milagre legítimo, né? Que diz o seguinte, deve-se afirmar que os milagres presentes na Escritura não foram realizados arbitrariamente, mas com um propósito definido. Não são meras exibições de poder, destinadas apenas a provocar admiração, nem tem caráter revelacional. É interessante, por exemplo, o exemplo de Simão Mago, que ele tenta comprar o poder do Espírito Santo. E aí Pedro vai lá e repreende ele e ele fica cego, né? Então, assim, aquele cara, o homem estava vendo o Espírito Santo agindo por meio dos apóstolos, fazendo milagres ali diante dele. E ele queria aquele poder, mas ele não queria aquele poder para glorificar a Deus. Ele queria aquele poder para a sua exaltação. Então, o milagre ele tem esse propósito. Ele tem um propósito não de exibição de poder, mas ele tem um propósito divino atrelado e um caráter revelacional de mostrar a grandeza de Deus por trás daquilo ali. Olha só que interessante agora o Antigo Testamento. Salmos 78, 10 a 16, o salmista ele vai narrar vários feitos de Deus, e ele começa dizendo assim: não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostraram. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fez-los seguir. Aprumou as águas como um dique. Guiou-los de dia como a nuvem, e durante a noite como um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhe deu a beber abundantemente, como abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Isso aqui é uma descrição do que Deus fez durante a saída do povo do Egito. Né? Ele abre os mares, ele apruma os mares como um dique, ele guia-os com a coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E em um dado momento onde eles têm sede, Deus faz com que saia água da rocha. Então todos esses milagres eram eventos históricos. Eram eventos que se acontecessem hoje, né, na época onde nós temos tecnologia, alguém tinha filmado. Mas foram quase eventos que aconteceram. E tudo isso para quê?
Foram obras e maravilhas que Deus fez para mostrar a sua própria glória e para que o seu povo o reconhecesse e temesse o seu nome. E tudo isso aqui dentro da sua providência. O povo vai precisar sair do Egito. Tem um mar no meio do caminho. Deus vai lá e abre. Deus precisa guiar no deserto. De dia vamos colocar uma coluna de nuvem, para eles saberem para onde tem que ir. E de noite, fogo. A nuvem não ia ser vista de noite. Então, com sede, Deus vai lá, dá água, ele faz brotar um rio. E assim Deus está cuidando do povo, providencialmente, através de milagres. Não é a forma comum, né, de Deus agir. Deus age principalmente nas formas ordinárias. Mas Deus ele também age através de milagres. E no ministério de Jesus e dos apóstolos, aí é que a gente vê muitos milagres mesmo. Jesus curando doenças, acalmando tempestades, multiplicando pães e peixes, andando sobre o mar, ressuscitando mortos. E aí quando João Batista, ele passa por um momento de dificuldade na sua fé, ele manda perguntar se Jesus era o Messias mesmo ou tinha que esperar outro, né? E Jesus vai dizer o seguinte, olha, fala para João que os cegos estão vendo, os coxos andam, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E esses sinais, né, indicando que realmente ele era o Messias. Então esses milagres que Jesus fazia, além de fazer o bem, né, as pessoas, como em Marcos, vão chegar e dizer assim, tudo ele tem feito muito bem. As pessoas resumiram isso, e resumiram bem, né? Que tudo que Jesus está fazendo, ele está fazendo muito bem. Além de fazer o bem àquelas pessoas, aqueles milagres, eles validavam Jesus como o único com poder, né? O Messias, o ungido de Deus, o único com poder para fazer aquilo. E aí, depois a gente vê no ministério apostólico, na igreja nascente, aquela igreja precisava que as pessoas, a mensagem dos apóstolos fosse validada, e era validada a partir desses sinais que eram feitos e prodígios, entre eles a cura de doentes e a ressurreição de mortos. Então, Deus ele também age através de milagres. Quantos de nós não conhecemos, ou já vivenciamos, situações inexplicáveis, principalmente na área da saúde? Pessoas que estavam enfermas e desenganadas pela medicina e de repente tem uma cura. Deus age através dessa forma, né? Dessa forma extraordinária. Nós já ouvimos vários testemunhos aqui na nossa igreja de pessoas que foram curadas através da ação sobrenatural de Deus. Mas também entendamos que o mesmo Deus que para alguns ele tem o propósito de curar, para outros ele não tem esse propósito. Mas em tudo a glória de Deus ela é feita, né? Tanto na cura quanto em que Deus não cure. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo soberano, ele continua sendo justo, ele continua sendo bom. Então entendamos que Deus ele age providencialmente nas formas ordinárias, Deus, mas também age extraordinariamente. Nós não podemos limitar a Deus, nós não podemos colocar Deus na nossa caixinha, né, como se Deus fosse exatamente da forma que nós pensamos. Deus ele é muito maior do que nós podemos compreender. E agora a gente vai trazer um ponto que necessita de esclarecimento. Geralmente uma objeção comum à doutrina da providência e soberania de Deus é: se Deus já determinou o futuro, por que orar? Deus tem um plano. Por exemplo, a gente já mencionou várias situações. Deus tinha um plano de que José ele iria para o Egito, lá iria ser governador, e lá ele iria preparar toda a situação para receber sua família no tempo da fome. Então aquilo iria acontecer, era o plano de Deus acontecer. Então muitas pessoas assim, se Deus já predeterminou, para que orar? Então a gente vai tratar desse ponto e corrigir esse equívoco, certo, meus irmãos? E o primeiro equívoco é de que a oração existe para informar a Deus. A oração não é que você está informando a Deus. Olha, Deus, a situação é essa, Deus já sabe. Deus não precisa ser informado pelas nossas palavras, né? Deus não, ele já sabe. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer o seguinte: não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Diante de Deus não há nenhuma informação que passe despercebido dele. Não há segredo nenhum que um homem possa guardar de Deus. Em Mateus 6,8, Jesus vai dizer o seguinte: não vos assemelheis a estes, porque o vosso Pai sabe o que tem necessidade antes que lhe o peçais. Deus ele sabe tudo o que nós necessitamos, ele sabe todas as coisas. Então o primeiro equívoco é que a oração existe para informar a Deus. Então Deus não precisa ser informado.
nós vamos ver o outro equívoco, é de que a oração tem como alvo alterar os planos de Deus. Olha só, meus irmãos. Imagine, por mais sábio que você seja, mais experiência de vida que você tenha, você jamais, ser humano nenhum jamais, vai ser capaz de compreender a mente de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus. Nós, às vezes, achamos uma coisa, temos nossas opiniões, mas o propósito de Deus é o que vai prevalecer. Romanos 11:34 vai dizer: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então, a oração ela não tem o propósito de que nós alteremos o plano de Deus. Mas a oração ela tem um propósito muito nobre dentro da providência de Deus. Nós comentamos que Deus age através de causas secundárias. E Deus age através da oração. Deus ele nos chama a orar porque é o seguinte: a oração não tem como alvo alterar os desígnios de Deus, que são imutáveis. Não podem ser frustrados e, portanto, se cumprem inevitavelmente. A finalidade da oração é cumprir os desígnios de Deus. A partir de Deus pode nos usar as nossas orações como instrumentos para que o propósito de Deus se cumpra. Vamos lá. Devemos entender que a oração não tem como alterar os desígnios de Deus, que são imutáveis, não podem ser frustrados e, portanto, se cumprem inevitavelmente. A finalidade da oração é se cumprir os desígnios de Deus. Ao Jesus ensinar os discípulos a orar, ele vai dizer o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Por meio das nossas orações, nós levamos a Deus as necessidades para que Deus faça a sua vontade. 1 de João vai dizer que se nós oramos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos atende. As nossas orações, elas são a ferramenta onde nós temos comunhão com Deus, com o nosso Pai, nós falamos com o nosso Pai, nós apresentamos a Ele a nossa súplica, a nossa petição, a nossa ação de graças. E a partir delas, Deus pode respondê-las e fazer das nossas orações instrumentos para que a vontade de Deus se cumpra. Por exemplo, um exemplo muito claro: Ana, mãe de Samuel. O sacerdócio estava comprometido. Eli, o sacerdote da época, tinha filhos que desonravam o sacerdócio a Deus. Eli não se importava. Os filhos deles, o testemunho que se ouvia era terrível. Eles se deitavam com mulheres à tenda da congregação. Eles iam lá e tomavam as ofertas da mão do ofertante. Era terrível. E Deus precisava mudar aquilo. E tinha uma mulher chamada Ana, que queria um filho. E ela faz um voto a Deus: olha, Deus, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. Aí Deus diz: está certo, eu preciso de um sacerdote. Então, aquela oração daquela mãe, ela foi um instrumento para que Deus tivesse o sacerdote que ele precisava, que foi Samuel. E esse sacerdote, ele era profeta, ele era um juiz e um sacerdote. E ele restaura a vida espiritual de Israel. Ele age com o livramento diante dos filisteus. Ele faz várias mudanças. Então, a nossa oração ela coopera com a providência divina, quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus. Nós não mudamos os planos de Deus. Os planos de Deus são imutáveis. Mas nós, através da nossa oração, nós nos tornamos colaboradores dentro desse propósito maior. E uma das coisas também é assim: a gente não muda os propósitos de Deus, mas é interessante como a oração faz com que Deus mude o nosso coração. O nosso coração. Deus nos muda e nos adequa ao seu propósito. É fantástico isso. Olha só. Deus está executando no tempo e no espaço o seu plano. E as orações do seu povo são dos meios através do que esse plano é executado. Por isso, aqueles que oram são colaboradores da obra de Deus. Quando nós oramos para que o avanço, de acordo com a vontade de Deus, para que a causa missionária avance, quando nós oramos para que pela nossa igreja, pela saúde espiritual dos membros, Deus intervém, porque é do seu propósito, é do seu interesse. E aí nós nos tornamos colaboradores nessa obra. E aí a Bíblia deixa claro que a oração pode mudar os fatos. No caso, como eu mencionei, a situação de Ana. Muda a história de Ana, muda a história de Israel. Embora essa mudança não signifique mudança nos propósitos de Deus. Deus já tinha o propósito de ter um sacerdote, que era Samuel.
Quando ocorre uma mudança nos fatos, obviamente, essa já estava prevista e determinada pela soberania daquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade. A nossa oração não muda o plano de Deus. O plano de Deus já está traçado, mas ela contribui para que esse plano seja executado. Conforme aqui nós vemos em 1 de João 5,14, eu mencionei, e essa é a confiança que temos para com Ele, de que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, meus irmãos, é claro para nós, não existe incompatibilidade entre a providência de Deus e a oração. Por termos um Deus providente, que provê todas as coisas, aí é que nós temos que orar mesmo. Isso tem que ser intensificado para nós. E, finalmente, meus irmãos, como conclusões, em primeiro lugar, a doutrina da providência nos leva a suportar com paciência a adversidade. Justamente porque sabemos que tudo, independentemente do que venha acontecer, é resultado da vontade de Deus determinada desde a eternidade. Então, meus irmãos, diante das lutas e adversidades que nós enfrentamos, nós não estamos isentos dela durante a nossa vida, nos lembremos que nós estamos debaixo da providência divina e que Ele está no controle de tudo. E Ele é aquele que, como na história de José, Ele pode tornar o mal em bem. E todas as coisas elas vão contribuir, né, para que nós sejamos conformados à imagem do Filho de Deus. Em segundo lugar, o conhecimento dessa doutrina deve gerar em nós gratidão em todo o tempo e por todas as coisas. Meus irmãos, que Deus, às vezes na nossa vida tão corrida, nos nossos afazeres, principalmente na época que nós vivemos tão agitada, nossa mente tão cheia, nos lembremos que Deus cuida. Deus cuida da ave do céu, Deus cuida do passarinho, Deus cuida da planta, Deus cuida de nós. Às vezes a gente esquece isso. E essa doutrina da providência de Deus tem que gerar em nós gratidão. Quantas vezes, meus irmãos, a gente não sai de casa de carro, volta para casa e nada aconteceu? Quantos cuidados Deus não fez? A gente geralmente é grato quando a gente diz assim, por exemplo, você vai e Deus o livra de um acidente. Você chega em casa e conta para sua esposa, olha, quase bati no carro e tal, mas Deus me livrou. Graças a Deus por esse livramento. Mas quantas vezes nós não saímos, voltamos e Deus cuidou também. Então sejamos gratos nas providências ordinárias de Deus e também nos milagres de Deus que Deus pode fazer na nossa vida. Não limitemos o poder de Deus. Em terceiro lugar, a doutrina da providência nos leva a confiar que criatura alguma pode nos separar do amor de Deus. Deus está cuidando de nós. Deus é um Deus amoroso, pleno de amor, pleno de sabedoria, e nada pode nos arrebatar das suas mãos. Então a gente viu por cima, né, a doutrina da providência, muita coisa, mas é fantástico estudar sobre essa forma de Deus agir. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, nessa manhã nós te agradecemos por essa oportunidade preciosa de estudar a Tua Palavra. Tua Palavra que nos ilumina, Pai, a entender um pouco, Senhor, da forma que o Senhor age, através da Tua providência, Pai, dos Teus planos. Nos leva, Senhor, a ser gratos, nos leva, Senhor, a te agradecer, Senhor, continuamente, Senhor, por os Teus feitos na nossa vida. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que cuida de nós e que nada nos separará do Teu amor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.